Olá, benditos! No capítulo de hoje, vamos ver o Senhor advertindo seriamente a liderança espiritual e política do povo de Israel. Eles estavam mudando os limites espirituais estabelecidos por Deus, mudando a fronteira entre o certo e o errado, entre a religião verdadeira e a falsa e entre o Deus verdadeiro e os ídolos. Pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo da nossa série. Deus viu que o motivo do estado pecaminoso da nação de Israel eram os líderes, que não lideravam de maneira piedosa. A tendência dos sacerdotes era culpar o povo, mas na verdade a culpa era da liderança espiritual e política do povo. Mispá e Tabor são descritos aqui como armadilha e rede, respectivamente. Segundo o teólogo Charles Ellicott, esses lugares são destacados como fortalezas militares, onde os príncipes e a casa real, como os sacerdotes apóstatas, exerciam domínio mortífero sobre o povo, atocaiando-os como pássaros e animais que prendiam na armadilha. Os rebeldes de Israel se fortaleceram a fim de impor abusos sociais e religiosos, chegando a cometer crimes de sangue. A verdadeira tragédia dos pecados do povo foi o fato de não terem respondido humildemente à repreensão do Senhor através dos seus profetas. O povo estava tão, mas tão corrompido que perdeu toda a habilidade de se arrepender. A corrupção consistente torna um homem tão depravado que ele se torna incapaz de sair por si mesmo da armadilha na qual se envolveu. Em vez de se envergonhar das suas práticas pecaminosas, os israelitas se orgulhavam disso. De maneira arrogante, eles pensavam que o que Deus dizia não importava tanto quanto suas próprias opiniões e os seus desejos. E o povo do Reino do Sul de Judá estava entrando pelo mesmo caminho do povo do Norte. As descrições dos pecados deles, pelos profetas Jeremias e Ezequiel, confirmam isso. Por isso, o fim deles seria o mesmo. O Reino do Norte seria destruído pela Assíria e o Reino do Sul conquistado pela Babilônia. E quando eles manifestassem seus sinais superficiais de arrependimento, não encontrariam a proteção de Yahvé. Isso porque arrependimento que não é seguido por atitudes não tem valor algum. É o que acontece com muitas pessoas nos nossos dias. Pensam que estão buscando a Deus quando na verdade não estão. É apenas uma busca superficial, uma mera religiosidade. É possível uma pessoa estar presa no pecado e não perceber o total afastamento de Deus, até clamar por ele e não o encontrar. Efraim, ou Israel, não perceberia que Deus havia se retirado do meio deles até que o exército assírio o atacasse, e então perceberiam o quanto estavam desamparados. Os príncipes do Reino do Sul de Judá, ou seja, os líderes políticos, também eram corruptos e trapaceiros. Eles eram o tipo de homens que mudariam os limites das propriedades em benefício próprio se achassem que poderiam escapar impunes. Isso nos lembra que, embora Judá pudesse ter sido melhor do que Israel, eles também precisavam se arrepender. Já Efraim, ou Israel, pecou ao viver segundo os mandamentos dos homens, rejeitando os mandamentos de Deus. Ambos os reinos, do norte e do sul, se tornaram conscientes da sua doença e do seu declínio. Essa condição doentia era mais apostasia espiritual do que a diversidade política, embora ambas estivessem conectadas como causa e efeito. No entanto, em vez de recorrer a Yahvé, Efraim enviou embaixadores ao grande rei da Assíria em busca de ajuda, mas foi em vão, pois nenhum poder terreno poderia evitar o julgamento divino que era iminente. O rei Jarebe, que aparece em algumas versões, não é um nome assírio conhecido, mas pode ser uma referência ao rei assírio, traduzido como rei vingador ou rei hostil.
Deus estava decidido a punir tanto Israel quanto Judá. Seu poder seria manifesto simbolicamente como um leão solto contra Israel e um leão jovem solto contra Judá. Um poder despedaçador que deixaria o povo devastado e impotente. Não haveria aliado que ousasse ajudar. Israel e Judá ficariam à mercê do tremendo poder da Assíria. O objetivo do julgamento de Deus contra o reino do norte de Israel não era a destruição, mas a restauração. Mas por um tempo, Yahvé se tornaria um Deus deísta, distante e aparentemente indiferente. Ele retornaria ao seu trono e de lá observaria as ações dos homens. Ele sabia que seu povo, em meio ao sofrimento, retornaria para ele arrependido. E não é diferente conosco. Muitas vezes é somente em meio à aflição que nos voltamos para buscar ao Senhor com sinceridade e humildade. E o próximo capítulo de Oséias começa com a frase: venham e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Será que o povo de Israel estava realmente arrependido dos seus pecados e estava se voltando para o Senhor? A resposta a essa pergunta você confere comigo amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.